E aí, Digi Escolhidos, tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu tinha planejado o seguinte, pessoal. Eu ia fazer o vídeo que eu tinha prometido há muito tempo atrás, onde eu ia conversar com vocês sobre por que eu acho que o Omegamon, ou Omnimon, como você quiser chamar, tinha se tornado um problema para a franquia. Porque ele ficou tão famoso que eles decidiram que eles iam criar 200 versões diferentes dele para tudo que eles fizessem. E eu tinha colocado para mim que isso tinha se tornado um problema, né? Na época realmente tinha se tornado um problema, mas logo em seguida assim isso deu uma sanada, né? Deu uma parada, porque eles começaram a criar outros Digimons diferentes e eles começaram a ir para outros rumos, como por exemplo os Digimon X, né? E eu percebi que aquele não era exatamente o problema. Que não era, o problema não era com o Omegamon. Na realidade, o problema era com a pessoa ou as pessoas que desenvolvem os Digimons para a franquia. Dependendo do que está acontecendo, dependendo do que vai ser criado, se é um jogo, se é um anime. E assim, eu percebi que o problema não era o Omegamon. Eu queria fazer um vídeo dessa maneira, mas eu percebi que não adianta fazer um vídeo dessa maneira porque esse vídeo vai estar errado. E eu dei uma pesquisada, pensei bastante e eu percebi qual é o problema. O problema é o seguinte, pessoal. A gente tem uma galera que normalmente fala assim: mas Digimon perdeu a essência, né? Chegou num certo ponto o Digimon perdeu a essência e deixou de ser aquilo que eu amava. E algumas pessoas pensam e vejam isso e não tá exatamente certo. Na realidade, o que as pessoas falham em perceber é que a essência de Digimon não é se ficar parado no mesmo lugar. Não evoluir ou sempre se manter da mesma maneira. Não, Digimon nunca foi assim. E é por isso mesmo que todos os Digimons têm muitas evoluções diferentes. Ou eles sempre evoluem, porque essa é a essência. A essência é que você passe por transformações, que você se modifique, que você mude, né? E isso é aplicado para tudo em Digimon. De uma temporada para outra, você tem modificações, você tem evoluções, você tem coisas diferentes, coisas novas. De um mangá, de um jogo, de um Digimon que é criado, sempre você tem coisas diferentes. Você sempre tem algum tipo de transformação. Não só de um Digimon para outro, mas também de uma mídia para outra, de uma história para outra completamente diferentes. Então a essência de Digimon é a transformação, é a evolução. E isso faz com que Digimon seja bem diferente de Pokémon, diferente do que muitas pessoas acreditam. O fato de que Pokémon não segue essa essência. Pokémon, na realidade, ele tem por exemplo, no anime, ele tem uma história, ele tem certos personagens e ele se mantém nesses personagens e nessa história já vai fazer mais de 20 anos. Assim, isso deu certo para Pokémon? Sim, várias coisas deram muito certo para Pokémon. Porque é mais fácil para as pessoas aceitarem quando você tem a mesma coisa do que quando você cria coisas novas. Porque se você se mantém na mesma coisa, você vai continuar com as pessoas ali com você. Enquanto se você transformar aquilo em uma coisa diferente, as pessoas que gostaram da coisa antiga não vão gostar, às vezes, da coisa diferente, da coisa nova. Então elas vão parar de assistir, elas vão parar de acompanhar. Então Digimon sofreu com isso muitas vezes. Com todas as temporadas, principalmente, né? Algumas pessoas vão até pensar assim: não, mas isso acontece mais com as temporadas recentes. Não, pessoal, isso acontece com o Digimon desde quando o Digimon era novinho. Da primeira temporada para a segunda temporada já tinha muita gente que não gostava das modificações que o Digimon tinha passado, sabe? De você usar os Digiovos, de você ter aquelas evoluções de DNA, né? As Jogras. Muitas pessoas naquela época já não tinham gostado dessas mudanças. Quando foi pro Tamers também, quando foi pro Frontier também. Então o Digimon passou por isso praticamente toda a vida dele. E isso é uma coisa que Pokémon não passa, porque Pokémon ele segue uma trajetória. Ele cria algumas coisinhas aqui e ali, mas a essência dele é se manter, é fazer a mesma coisa com essas modificaçõezinhas quase às vezes imperceptíveis, né?
E então você tem duas faces diferentes da moeda, né? E assim, quando eu fui falar para vocês do Omegamon, voltando agora no tópico do Omegamon, por que ele tem a ver com esse assunto, né, da essência? Porque é o seguinte, quando que você começa a perceber que Digimon tá ficando estranho, parece que ele tá seguindo o caminho errado? Quando você vê que eles estão pegando coisas que já passaram e estão fazendo coisas novas com essas coisas que já passaram. E é sempre dessa forma. Então, alguns exemplos muito fáceis, muito recentes, inclusive, são a história do Omegamon, né? Que graças a jogos e graças a animes que estavam passando, a gente viu várias e várias formas diferentes do Omegamon. E também o próprio Digimon Adventure 3, né? Que é uma temporada, são filmes, né? OVAs que passaram no cinema, mas não deixa de ser uma temporada que é baseada, que é a continuação de uma temporada ou temporadas que já tinham passado há mais de 20 anos atrás. E Digimon nunca tinha feito isso antes. Então você, em vez de ter, sabe, sempre junto com o Digimon Tree, toda aquela galera, tal, porque quando o Digimon Tree começou tinha milhões de pessoas aceitando e gostando tal. Mas quando foi passando os filmes, passando o tempo, passando os OVAs, você percebe que muita gente foi abandonando. Por quê? Porque parece que não tem a mesma coisa, não é a mesma coisa. E realmente, nunca vai ser. Porque a essência de Digimon não é essa. A essência de Digimon não é você pegar uma coisa que eles já fizeram e ir lá e usar aquilo outra vez. A essência de Digimon não é essa. A essência de Digimon é você criar coisas novas. É você pegar aquilo e evoluir de uma forma que faça uma grande diferença. E infelizmente o Digimon Adventure 3, por mais diferença que ele tenha feito, porque eu achei que foi bem legal, ele não fez essa grande, enorme diferença, né? E isso é a mesma coisa com o caso dos Omegamons. Tipo, por que criar tantos Omegamons assim? E existe um bom motivo para isso, que é o quê, pessoal? É a parte financeira do negócio. Quando você tem alguma coisa que está gerando dinheiro para aquela empresa e aquela empresa está querendo ganhar dinheiro, ela vai abusar daquilo. Então, não é uma coisa exclusiva de Digimon, não. Isso é para todas as empresas, para todas as coisas. Então, um bom exemplo é tipo assim, qual personagem da Marvel tá dando mais dinheiro agora? É o Wolverine? Então vamos colocar o Wolverine na frente da capa de quase todas as revistas da Marvel. Para quem aí curte a Marvel, acompanha a Marvel, sabe que eu não tô falando besteira, que isso realmente acontece. Isso acontece para todas as revistas em quadrinhos, acontece para filmes, tipo, quais são os personagens da Marvel que estão mais fazendo sucesso nos filmes da Marvel? É o Homem de Ferro e o Capitão América? Vamos colocar eles sempre na frente da capa dos filmes, porque eles vão atrair mais pessoas para assistir os nossos filmes, certo? Então, isso é normal, certo? Só que dentro de Digimon isso ficou tão estranho que muitas pessoas estavam estranhando muito, tipo, poxa, por que a gente só vê eles fazendo Omegamons novos, né? Por que eles estão pegando só o Digimon Adventure para fazer isso? Porque, em primeiro lugar, eles estão querendo ganhar dinheiro e Digimon Adventure apela para as pessoas que têm nostalgia por Digimon. Então, as pessoas que assistiram Digimon há mais de 20 anos atrás na televisão vão querer ver porque é a continuação do Digimon Adventure. E as pessoas que são muito fãs do Omegamon, que realmente é um Digimon que todo mundo gosta, vão querer ver outras formas do Omegamon. Por isso que você tem forma do Omegamon nova no Digimon Adventure 3. Você tem forma do Omegamon nova que foi lançada no jogo de cartas, que foi lançada em jogo de videogame, que foi lançada como último chefe de um outro jogo de videogame, porque o Omegamon estava fazendo sucesso, vender miniaturas do Omegamon tá dando dinheiro, ele quando tá na frente da capa das coisas o pessoal ama de paixão, então faz sentido que eles façam isso. Só que para Digimon principalmente isso fica muito estranho, certo? Porque Digimon não tem essa essência. Digimon não quer se manter na mesma coisa. Ele não quer que você fique pegando o Omegamon e dando milhões de formas diferentes para ele e fica a vida inteira trabalhando o Omegamon. Fica a vida inteira fazendo 300 Digimon Adventure, sabe? Não. Ele quer que você crie coisas novas. Ele quer que você crie Digimons poderosíssimos, mas que esses Digimons poderosíssimos sejam diferentes. Tenham nascido
por motivos diferentes, que as histórias sejam diferentes, que os personagens sejam diferentes, que as músicas sejam diferentes, sabe? E essa é a verdadeira essência de Digimon. Então, quando você volta e começa a usar coisas que já existem há muitos anos atrás, isso fica estranho dentro de Digimon. Parece que você está fazendo a coisa errada, que você está seguindo o caminho errado dentro da franquia. Essa é a impressão que passa. Não que vai ficar ruim, não que todo mundo não vai gostar. Não, muito pelo contrário, muitas pessoas vão gostar. Mas ao mesmo tempo, dentro daquilo que você conhece como Digimon, fica estranho, sabe? E essa é uma coisa que Digimon tem costume de fazer. Muita gente vai falar assim, nossa, mas isso é uma coisa nova. Então, não é uma coisa nova, porque isso já vem sendo feito há muito tempo. Tipo, o Agumon é literalmente a cara de Digimon. Ele é o mascote de Digimon. E quando você vê, por exemplo, o meu vídeo da biblioteca Digimon, você vê quantas versões do Agumon existem. Existem tipo umas 10 para mais. E não duvidem que eles vão criar mais 10 versões do Agumon. Porque quanto mais Agumon eles tiverem, mais chances eles vão ter de fazer propaganda do Agumon, de colocar o Agumon em temporadas, em mangás e etc, em jogos. Várias formas do Agumon, aquele é tal Agumon, aquele é tal Agumon. Por quê? Porque ele é a cara de Digimon, porque ele vende produto para a empresa. Então, quando eu disse para vocês que eu ia fazer o vídeo do problema Omegamon, era justamente isso. Era esse o problema. O problema era, a essência de Digimon não é essa. A essência de Digimon não é ficar criando a mesma coisa. Não é você ficar estagnando aquilo. Não é você pegar uma coisa que já existe há 20 anos e ficar fazendo 300 coisas novas com aquilo, sabe? Não criticando Pokémon, mas Pokémon faz praticamente isso, sabe? Você tem o Charizard. Charizard é um Pokémon que todo mundo gosta, toda a linha evolutiva dele. E daí, depois de muitos anos, eles fazem o Mega Charizard. Aí eles fazem 2 Mega Charizards. Aí eles dão uns Mega Ataques. E daí eles começam a criar coisas novas para eles aplicarem essas coisas novas em Pokémons que já existem. Vai fazer mais de 20 anos. E isso, queira ou não, fica melhor e menos estranho em Pokémon do que em Digimon. Porque Pokémon, a essência dele não é ficar se modificando sempre. É se manter numa linha só, com pequenas modificações. Mas no caso de Digimon fica muito estranho, sabe? Então, esse é o problema. Essa é uma coisa que eu não quero que os desenvolvedores de Digimon façam. Eu quero que, se eles forem fazer isso, eles façam muito pouco. Como, por exemplo, dentro de crossovers, sabe? Quando personagens de várias temporadas vão se encontrar, como é o caso do Digimon Cross Wars, né? Então, que façam só assim. Mas que quando eles forem fazer filmes, quando eles forem fazer temporadas, que eles façam de coisas novas, que eles criem coisas novas, como foi o caso do Digimon Universe agora mais recentemente. O Digimon Universe, na minha opinião, foi o lado certo da coisa. Foi eles criando coisas novas, criando linhas evolutivas e Digimons totalmente novos, histórias novas, personagens novos, músicas novas. Então, Digimon Universe tem muito mais essência de Digimon do que Digimon Adventure 3. Por mais que isso soe bizarro para muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, é assim que eu sinto, sabe? Então, e eu espero que a partir daqui, todas as temporadas, etc., eles façam coisas novas. E que muito raramente eles peguem coisas antigas e reusem essas coisas antigas. Porque, queira ou não, isso vai sair da essência de Digimon. A essência real de Digimon, né? O que se espera de Digimon. Então, é isso, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Então, se eu fosse fazer um vídeo assim do problema do Omegamon ou do problema do Agumon, etc., ia tudo voltar para esse mesmo tópico. Então, eu decidi fazer um vídeo falando do meu coração, assim, para vocês, o qual eu acho que é o problema com esse tipo de coisa. Então, já reúne tudo num vídeo só. Beleza? Então, deixe suas opiniões aí nos comentários. Fala pra mim o que vocês acham, o que vocês pensam. Se sua opinião é diferente da minha, se você acredita que é de outra forma que essas coisas acontecem. Se você tem explicações que você acha que são melhores do que as minhas. Deixa aí nos comentários, eu vou adorar ler. E às vezes eu vou responder alguns dos comentários de vocês. Beleza? Então, como sempre, deixa um like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Clica no sino aí para você ter notificações dos vídeos. Vocês sabem, pessoal, que eu adoro muito todos vocês de coração.
Então, um grande abraço do Genai para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!